Boa noite, comunidade da inclusão. Mais uma da série Terapia Jurídica no Autismo. Hoje o nosso tema vai abordar as terapias. Como conseguir terapia? Como conseguir acompanhamento do médico especialista no autismo, neuropediatra, psiquiatra. E todas as terapias que se fazem necessárias para a pessoa com autismo, criança, adolescente, adulto. E as expensas, de forma gratuita, e as expensas do município, pelo SUS, portanto. Porque, afinal de contas, saúde é um direito fundamental. Está na nossa Constituição e para a pessoa com autismo também está na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão, no ECAS, se tratasse de adolescente ou criança. Mas assim, você está cansado, de esperar na fila, não está sozinho, tá? Tem muita gente na fila, aguardando a sua vez, aguardando a terapia. E o que a gente tem que perguntar é o seguinte: até quando eu vou esperar? Eu vou ficar resignado esperando? Não. Ou vou ficar indignado porque o meu direito básico, essencial da saúde não está sendo garantido. O meu e do meu filho. Porque, afinal de contas, as mães também adoecem por essa omissão, por essa negligência, por esse abandono. Então, a nossa live hoje vai enfrentar isso. E como é que a gente está orientando aqui na nossa Associação Dia de Acolhimento do Autismo? Como é que a gente orienta do mesmo jeitinho para a inclusão na escola, na educação inclusiva, tá? A gente precisa da ação judicial. Chega de contar com a boa vontade de gestor. Chega de esperar por promessas que nunca se cumprem. E, acima de tudo, independente de partido ou de gestor, doutor e doutora, a gente tem que garantir o nosso direito. Fui encaminhei-me, compareci ao posto, porque, afinal de contas, o Estado brasileiro é a 19ª economia do mundo, então tem muito dinheiro. O que a gente precisa é pressionar, cobrar, exigir que o dinheiro seja colocado no lugar onde ele deve. E aí nós, estamos aqui no Brasil, fazemos jus, temos direito ao atendimento de saúde, porque o direito à saúde aqui no Brasil, ele é garantido para todo mundo que esteja aqui. Brasileiro, estrangeiro, naturalizado, todo mundo que esteja aqui, o direito à saúde é fundamental, é garantia fundamental, portanto, pode ser exigido judicialmente. E aí é o seguinte, sexta-feira, terminando semana, como é que a gente resolve aí para fechar essa contabilidade nossa de luta, de perseverança, de nunca resignar-se, nunca baixar a cabeça, ao contrário, levantar a cabeça cada vez mais, ou toda vez que você for afrontado ou que um direito seu for negado. E aí essa é a nossa estratégia, tá? Fortalecimento da nossa comunidade, traçar um parâmetro de estratégia, de conduta, de entendimento. Eu tenho direitos, meu filho está no espectro autista, ele tem necessidades a serem efetivadas, garantidas pelo Estado, e eu vou atrás. Tanto da educação inclusiva, quanto das terapias. Ora, principalmente você, que está no CadÚnico, que recebe benefício do governo, que recebe o BPC, não se sinta obrigada, principalmente porque são as mães a capitanear tudo isso, não se sinta obrigado a pagar um plano de saúde para que você garanta terapia para o seu filho. O SUS tem a obrigação, o Estado tem a obrigação, no caso, o ente, o município tem a obrigação de garantir essa saúde básica para o seu filho. Como é que a gente exige isso, já que a gente sabe que não tem terapia nos municípios? A gente exige isso pela via judicial, pela boa e velha via judicial, que é quando a gente faz uso, é quando a gente usa
a via judicial é porque um direito foi negado. E não se deixe influenciar pelas tentativas de lhe convencer, de ficar quieta, dizendo que isso é uma judicialização da saúde. Claro que é, porque a judicialização significa socorrer-se do judiciário, lançar mão do seu direito básico de petição, que foi negado na via administrativa, porque você pediu o atendimento médico, pediu o atendimento administrativo e foi negado, ou tacitamente negado, porque lhe colocaram uma fila e essa fila nunca andou, e você nunca foi chamado para garantir a você o direito à saúde, e aí o que sobra para todos nós, quando um direito é negado, afrontado, é fazer valer pela via judicial. Por isso existe o Poder Judiciário. Para isso existem os juízes, os tribunais. E aí é isso que a gente está fazendo, judicializando, porque foi negado um direito nosso. E aí a gente tem essa nossa missão da terapia jurídica, porque isso é o que ela é mesmo, uma terapia, uma forma de reafirmar nossos direitos, reafirmar nossa luta, reafirmar a nossa irresignação, a nossa indignação para fazer valer os nossos direitos. E aí, hoje, né, é um dia simbólico, muito simbólico, não só porque é sexta, né, não só porque a gente está encerrando a semana, mas é a pergunta sempre que fazemos: o que é que eu preciso fazer para garantir os direitos do meu filho? Poxa, eu não vou ficar só fervendo a cabeça. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Não. Pensar o que é que eu tenho que fazer para garantir o direito do meu filho e enxergar a via judicial como essa resposta. Tá? E aí, hoje temos uma resposta concreta para compartilhar. Hoje não, a gente já vem com várias decisões judiciais que a gente aí pega, quando pode, a gente já lança, divulgando aí os resultados, divulgando aí pelo menos o estímulo para você ver que a via judicial é uma via mais do que válida, ela é a mais adequada. Então, a decisão judicial a gente vai compartilhar aqui, tá? De quem? Dessa vez, da juíza Alda Maria Holanda Leite, da terceira vara da infância de Fortaleza. A gente tem várias decisões vindas de lá, de vários juízes, né, juízes diferentes. Mas agora, mais recentemente, concedeu também uma tutela, que é aquela ordem judicial conhecida como liminar, tá? Obrigando o município aqui de Fortaleza, mas pode ser o município aí onde você mora, tá? A custear, ou seja, a providenciar, a garantir todas as terapias de uma criança com autismo. Então, assim, precisou de terapia, precisou de atendimento à saúde, é direito seu, é obrigação do município. Se o município não garante esse direito, você pode exigir na justiça, tá? E aí a gente vai esmiuçando aí, né? Destrinchando aí essa decisão, tá bom? Os fundamentos legais, por que você tem direito, né? Na decisão judicial que a gente retirou aqui para exemplo, a gente colocou aqui, né? A juíza foi bem categórica ao dizer que o direito à saúde é um dever do Estado. Olha, a gente sabe disso, mas não custa nada reafirmar, tá? Está na Constituição Federal. Ela citou o ECA também, a criança tem o direito à proteção integral e o acesso aos meios através dos quais ela garante o seu desenvolvimento, principalmente saúde, né? Está lá no ECA. E ela frisou a responsabilidade, porque o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele é tripartido. A responsabilidade dele são de todos os entes do Estado. Município, Estado, né, e a União. Então todo mundo contribui. Se falta dinheiro ali, pega da acolá, mas não falta dinheiro nunca não, viu? Porque aí é o Tesouro Nacional que responde pelo mais básico dos direitos, que é o da saúde. E o pedido foi concedido. E o que é que foi concedido? Bem, a decisão garantiu, vamos lá, a psicologia pelo método ABA, que é o que, né, mais dá retorno, comprovadamente, cientificamente, né, evidenciado. Terapia ocupacional, tá? Fonoaudiologia
e acompanhamento neurológico, ou seja, o acompanhamento do médico neuropediatra. São as necessidades que a criança com autismo apresentou, certo? Se ela apresentasse mais necessidades, então a gente tinha que ter mais terapias aí, tá? Pode ser musicoterapia, que tem comprovação científica, tá? A gente já comentou, live passada, decisão do STJ, seguindo aí a decisão do STF, atualizando o rol das obrigações dos planos de saúde, mas aí é plano de saúde, tá? Contrato civil na modalidade aí de consumo, e aí você paga, e a empresa prestadora do serviço complementar de saúde é obrigada a fornecer. Mas lá, por falta de evidências científicas, a ecoterapia ficou de fora. Mas aí cabe aos ecoterapeutas providenciar evidências científicas de que a ecoterapia ou outras terapias por animais são cientificamente válidas, comprovadas para a melhoria da situação da pessoa com autismo. E aí a gente já resolveu a situação. A questão é a comprovação científica. Mas aqui no nosso caso, no SUS, o que foi exigido foi psicologia, tá? Método ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia e, claro, o acompanhamento com o neuropediatra. E aí, não tem não no município, te vira município, contrate, porque senão vai ter bloqueio de verba da conta do município para pagamento no particular. A pessoa não vai ficar sem a saúde. Nesse caso aqui, saúde pelas terapias e pelo atendimento médico. Então, o município tem que contratar. E aí a gente pensa, aqui em Fortaleza, a gente está com um projeto da nova gestão, nova nem tanto, que já vai fazer um ano, né? Mas dessa atual gestão de melhoria, de, digamos assim, entrega das condições necessárias para garantir terapia para todo mundo. Todo mundo que precisa, claro, né? E aí estão entregando equipamento chamado Girassol. Promessa de campanha é entregar equipamentos chamados Girassol, que são equipamentos que vão realizar o atendimento para as terapias e realização das terapias, não só diagnóstico, mas terapia, né? Porque diagnóstico é só o primeiro passozinho, né? E aí, terapia a perder de vista, porque a gente não sabe até quando vai ser necessário, mas enquanto se fizer necessário, é obrigado a realizar a terapia, tá? E aí aqui em Fortaleza é o seguinte, entrega-se espaços físicos, né, prédios, estruturas, dizendo que ali vai funcionar a unidade Girassol de número tal, e isso representa atendimentos na quantidade tal. Só que a gente não ouve aqui em Fortaleza, e essa é a provocação que eu faço para a atual gestão, é comprovar a contratação de profissionais, comprovar a contratação de terapeuta. Porque o prédio, o lugar para fazer a terapia é muito importante. Mas mais importante ainda são os terapeutas. Porque sem terapeuta não tem terapia, né? Então, eu preciso que o município me comprove ou comprove para a população as medidas que estão sendo adotadas para a contratação de terapeutas ou para a elaboração de convênios com entidades que garantam esses terapeutas. E a forma da gente não só ter acesso, mas para que a gente possa cobrar também. Não é transferir, terceirizar a responsabilidade. Negativo. A responsabilidade da saúde primária e antes de mais ninguém é do município. É do Estado. O Estado com E maiúsculo, o Estado como um todo, que envolve todos os entes federados, né? Município, Estado e a União. Então, vem dinheiro de tudo que é lado para garantir o direito fundamental mais básico, certo? Então é o seguinte, ela colocou que essas terapias aí, ou as terapias que se fizerem necessárias, tem que durar o tempo que for necessário. Tem 3 anos de idade, 2 anos, vai até os 20, até 25 anos, até 30, não sei, porque vai depender da necessidade. E quem vai apontar a necessidade é o médico, neuropediatra, psiquiatra ou o próprio terapeuta, que vai apontando a melhoria, ou seja, o avanço, o progresso
ou o regresso que essa pessoa pode ter em razão de alguma questão, em razão de algum evento, né, de alguma intempérie, enfim, de alguma questão imprevista. Mas, se faz necessário, tem que ter terapia. E aí, lembrando, de novo aí, tá? Não é porque você recebe o BPC, não é porque você tem um dinheiro aí, que você tem que estar obrigado a pagar plano de saúde. Acredite no seu direito e acredite na força e na inteligência que você tem para fazer valer esse seu direito. Para entrar na justiça e garantir, pelo menos judicialmente, forçando judicialmente, esse direito que você tem. Certo? Mas vamos para frente. Tá? Então, indeterminado, não é por 6 meses, não é por 1 ano, é pelo tempo que for necessário. Tá? E aí, o prazo padrão aqui que a gente está dando para o município são 90 dias. 3 meses, né? 90 dias. Então eu entro com ação judicial agora, outubro. A juíza ou o juiz me garante liminarmente esse direito, e aí 30 dias. Então, se eu entrar agora, eu vou ter novembro, dezembro, janeiro, já começa a terapia. Ou tem que começar a terapia, sob pena, tá, do juiz mandar bloquear a conta do município. E isso não vai acontecer porque o gestor não quer a conta bloqueada, né? E não quer também se indispor com o juiz descumprindo ordem judicial. Então, vai ter que cumprir. E a gente vai ficar de olho, né? Vai ficar acompanhando o prazo. Opa, já deu tempo aí, doutor, cadê o cumprimento? Vou lá no juiz. Excelência, passou-se o tempo, né? Não houve o cumprimento, peço ao doutor que execute a sua ordem. Determine o imediato cumprimento e bloqueio dos bens, ou bloqueio da conta, para aí sim eu verificar na via privada, na via particular, quanto é essas terapias para que o município pague diretamente. Né? Ou o próprio gestor responda por desobediência judicial. Certo? Mas vamos lá. Quais são os requisitos para o sucesso? Ou seja, o que é que eu tenho que comprovar, né? Para que esse direito seja garantido. Bem, a gente tem na tutela de urgência, né, que é a conhecida liminar, as necessidades de 2 critérios, que é a chamada, é um nome em latim, né, o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, normalmente traduzido assim, que é a probabilidade do direito. E aí como é que eu comprovo essa probabilidade do direito? Bem, eu estou dizendo que eu tenho um filho com autismo e que ele precisa de terapia. Como é que eu comprovo que ele tem autismo? Com um laudo. Quanto mais detalhado o laudo, quanto mais explicativo o laudo, melhor. Claro, né? Que eu tenho não só a condição do autismo, mas todas as necessidades de suporte, o que é que ele precisa. Um laudo detalhado, né? É maravilhoso. Lembrando também que aqui no Ceará, tá? E em outros estados também, como o Piauí agora, o laudo tem prazo indeterminado. Então, aqui para os órgãos do estado do Ceará, em vez em quando a gente vê postagens aí, que a gente nunca vê data, a gente nunca vê a fonte, dizendo que o Congresso aprovou, tá, o laudo de forma por um prazo indeterminado, sem prazo, né? Sem prazo de validade, ou seja, não precisa mais renovar. E aí resolve a vida de muita gente. Mas enquanto não sai esse direito via Congresso, porque também eu não vi até agora, essa aprovação, a promulgação e, né, a publicação dessa mudança, o que eu tenho são legislações estaduais. E no estado, para os órgãos daquele estado e para os órgãos dos municípios daquele estado, fica valendo. Como é o exemplo aqui do Ceará, né, já tem um tempo, e agora em Piauí. E outros estados aí que eu também não tenho um conhecimento preciso da lei específica. Mas, tirando esses exemplos e colocando para que vocês possam verificar aí no estado de vocês, então a lei que determina prazo indeterminado de validade do laudo é dizendo que o laudo não precisa ser renovado. Então, não me venham pedir renovação de laudo não, tá? Mas enfim, um laudo médico, robusto, comprovando, detalhado, e se eu tiver relatórios terapêuticos, ou até relatórios da escola, que ajuda também, né? Não é clínico,
relatório da escola, é um relatório pedagógico, mas vai ajudar de qualquer forma eu comprovar a necessidade do meu filho para a garantia dessa terapia. Tá? E o periculum in mora. O que é o periculum in mora? Outro nomezinho latim no direito, né? Mas é o perigo da demora, vulgarmente, tá? Traduzido, mas é o risco da demora, ou seja, eu tenho urgência, doutor, meu filho não pode esperar não, porque dias, semanas sem a terapia que ele precisa, ele regride, ele tem crise, ele tem sofrimento mental, ele pode até adoecimento mental, e isso, né, a gente tematiza muito o tal do adoecimento mental. Então, para evitar tudo isso, e no autismo é mais sério ainda, a gente precisa de urgência, doutor. Então é por isso que o juiz lá de imediato ou quase, em uma semana, normalmente, já concede a liminar. É claro que a gente vai ter que ter esse prazo de 90 dias, é o jeito que tem, né? É uma forma do juiz entender, para que o município se organize. Para não dizer que o juiz aí está baldeando, a gestão está baldeando a conta pública. Não, doutor, você já tem que ter a obrigação, era para você já estar de olho nisso. Se você não deu conta, eu vou lhe dar até um prazozinho para você se organizar. Certo? Então, o juiz, né, entende que a espera causa danos irreversíveis. E olha, isso aqui é uma chave, né? Dano irreversível ao desenvolvimento da criança. É óbvio que causa. Mas quando o juiz reconhece isso gera, né, a causa e consequência, ou o nexo causal chamado, para a responsabilidade civil do município. Porque o município deveria garantir e não garantiu. Causa dano irreversível à criança. E aí o nexo causal comprovado, para não deixar dúvida, e aí abre para você a possibilidade de processar o município por reparação de danos. Certo? E aí, esse é o argumento aí de ouro, tá? Dano irreversível. Isso aí é muito valioso, tanto para a questão da saúde, terapia, quanto para a questão da escola, tá? Dos profissionais de educação. Lembrando até que uma pesquisa, que não é nem recente, já tem um bocadinho de tempo, lá dos Estados Unidos até, apontando que inclusive as férias escolares causam prejuízos de aprendizado, prejuízo de desenvolvimento até socioemocional do aluno. Então, até o período de férias causa regressão, porque o ambiente escolar é aquele ambiente ali dinâmico, rico, né? De troca, de interação, muito importante para o aluno. Mas, de qualquer forma, os profissionais também da educação precisam de férias. E aí as férias existem, tá? Também para dar esse espaço familiar de convivência, mas muita atenção para a não regressão dos alunos. Então, se até as férias causam esse tipo de prejuízo, quanto mais a ausência do profissional, quanto mais o aluno está fora da sala de aula, o mais grave ainda está até fora da escola, e aí o prejuízo é maior ainda, tá? Então, se nas férias causa prejuízo, imagine se não tiver nas férias e não tem profissional, o aluno está fora da sala de aula, o aluno está sem frequentar a escola, aí é que o prejuízo é enorme. E aqui, a regra aí do risco da demora para que o juiz dê logo a liminar é esse, tá? Dano irreversível para o desenvolvimento da criança, tá bom? E aí, as práticas aí que a gente tem que repassar para as famílias ficarem atentas, tá? Laudo detalhado, diagnóstico fechado, portanto, relatórios que mostram a necessidade. E aí a gente pode colocar comprovação de vulnerabilidade socioeconômica, inscrição no CAD único, até para a gente pedir, tá, isenção de custas, não pagamento de custas para que, né, a família não seja obrigada a pagar. Também é um dos quesitos para entrar na defensoria. A vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, a pessoa se declarar pobre frente a essas custas processuais. E aí, comprovar também que você já foi no posto. E aí, pelo aplicativo Mais Saúde aqui de Fortaleza, você comprova a data que você foi, data do encaminhamento, quanto tempo você está esperando. E aí, o largo do tempo, né, pelo passar do tempo comprovado, pela sua ida e pela data, você comprova que tentou administrativamente. O que é tentar administrativamente? Ir no posto. O posto lhe manda para o encaminhamento
e aí você espera ser chamado ou vai no respectivo local da terapia e diz, aí vai dizer que lá não tem, vamos aguardar aqui assim que for liberado a gente comunica, ok, mas nunca vem a comunicação, nunca a fila anda, e aí você, já estou esperando tempo demais, entrou na justiça, a juíza comprova com seus encaminhamentos, a data lá direitinho, e ela pega, não, aqui tem tudo comprovado, direito assegurado, certo? Então, erros que não podem ser cometidos. Não espere a prefeitura te chamar, não deixe o seu filho na fila, não deixe sem ter a noção de quando é que você vai ser chamado. A iniciativa tem que ser sua. Então, esperei 1 mês, 2, 3, não me chamou, processo judicial. Certo? 1, 2, 3 meses, processo judicial. E principalmente aqui em Fortaleza, porque estão dizendo que vão chamar as pessoas que estão na fila, e vocês perguntam, gente, onde é que eu estou na fila? Qual é o número? Quantos tem na minha frente? E aí a gente não tem essa transparência? Quantos tem na minha frente? E aí, como é que eu faço? Eu vou ficar esperando? Tem terapeuta para atender todo mundo? Eu não vou ficar esperando porque é prejuízo irreparável para o meu filho, então eu vou atrás, tá? Fiquei na fila esperando, não me chamou, também não vou ficar esperando meu filho ter mais prejuízo ainda, vou entrar com ação judicial, certo? Não entre com ação sem documentação, principalmente médica, sólida, robusta, que é o quê? Preciso ir do laudo, né? E aí a gente pode até conseguir o laudo também no posto de saúde, tá? É obrigação também do posto dar, encaminhar para o especialista, enfim. E aí se você tem a comprovação, a necessidade das terapias, inclusive o posto encaminhando, o médico, olha, ele precisa de terapeuta. Estou constatando aqui que ele tem autismo, mas eu preciso de refinamento dessa análise, refinamento do acompanhamento do terapeuta, e eu estou fazendo encaminhamento básico. E aí nem o encaminhamento básico, nem esse atendimento básico você tem, processo nele, né? Processo do município. E não tenha medo de entrar com ação judicial. Parece, cá para nós, né? Parece que as mães têm um receio de entrar na justiça para garantir seu direito. Parece que elas têm medo de machucar alguém, magoar alguém. Isola isso, tá? Foque no seu filho. Você tem que ter medo de que ele tenha prejuízo, de que ele tenha danos no desenvolvimento dele. Isso é que você tem que ter medo. Porque lembra que o Poder Judiciário tem milhões de processos. Então entrar com ação judicial é a coisa mais comum que tem. Coloque isso como algo normal, como algo rotineiro de quem tem um direito negado e o processo é a resposta devida. A gente não vai ficar brigando com ninguém. Às vezes a gente vê vídeos aí nas redes sociais, né? População revoltada, população indignada, começa a quebrar recepção de posto de saúde, de hospital. Não, entre com ação judicial. Tá? É claro que às vezes, frente ao calor da emoção ali, frente a uma urgência que é negligenciada, uma omissão de socorro, aí você, é difícil você controlar. Mas a via judicial é a melhor que tem. Então, seguinte, vamos continuar aí, né? Preparei aqui o nosso roteirinho bem bacaninha para a gente não perder tempo hoje, ser bem objetivo, tá? E é o que interessa. Garantir terapia para o seu filho. Garantir terapia no SUS, no posto de saúde, pelo município para o seu filho, para que você não seja obrigado a ficar pagando plano de saúde. E é aquele perrengue danado com o plano de saúde, que aí vai forçar até você também entrar com ação judicial contra o plano de saúde. Nosso foco aqui é garantir que você não gaste dinheiro. Você tenha o seu direito garantido pelo município, pelo SUS, tá? Sem dever favor para ninguém, sem estar pedindo permissão, pedindo ajuda, favor para ninguém, tá? Ordem judicial na sua mão, e aí você não precisa mais de nada a não ser fazer com que essa ordem judicial seja cumprida. E aí, as orientações boas, um bom advogado que você conheça, um grupo jurídico que lhe dê apoio, escritório de advocacia, escritório de prática jurídica da faculdade, de uma faculdade que tem aí perto de você, não importa. Importa que seja alguém especialista, seja alguém que você tenha confiança para entrar, para representar, para defender seu direito, e aí você vai atrás dessa garantia, tá?
Então, a justiça nos deu a arma. A gente tem o direito do nosso lado, a gente tem a lei do nosso lado. A gente sabe o que é que precisa ser feito. Agora é movimentar essa engrenagem. Colocar o judiciário para trabalhar e para lutar do nosso lado, a nosso favor, tá? E aí a gente tem que entrar com a ação judicial. A documentação direitinha, ação rápida e estratégia jurídica correta, não tem para onde perder, não tem para onde fugir, porque é um direito fundamental, é um direito básico. É aquele direitão ali, ó, que você, ó, esse aqui é o primeiro da fila, da garantia que o judiciário dá para defender a minha dignidade, tá? E aí o juiz pingou, comprovou a documentação, tudo certinho, pediu, ficou na fila, não foi atendido, está aqui o laudo, está aqui a necessidade de vrapo, taca a tutela, taca a liminar contra o município, tá? Isso não é porque um é contra o outro, não, é porque tem que garantir o direito. Se você está cansado de esperar na fila, não está sozinho, tá? Nem sozinho por não ter apoio, não ter orientação, a gente está aqui junto, mas você pode ter outros apoios aí, outros aconselhamentos, inclusive jurídico, mas a gente está aqui fazendo a nossa parte, tá? Empoderando você, tá lhe encorajando, tá lhe informando, lhe indicando o caminho das pedras, mas só que você também não está sozinho na fila, não. Tem muita gente na fila, tá? Aqui em Fortaleza tem muita gente na fila. Aí onde você mora, no município, também deve ter muita gente esperando. Então não fique esperando não, porque não é furar fila como a defesa do município na contestação quer fazer você acreditar. Ah, você está falando negativo. Já esperei demais, doutor. Você que tem que garantir rapidez no atendimento. A falha é sua, não é minha não. Estou exigindo o direito meu, o direito do meu filho. E ainda é um adolescente, ainda é criança, ainda tem prioridade. E ainda tem autismo, né? Tome. Então não venha com esse papo furado para cima de mim, não. Então nossa associação aqui faz essa orientação. A gente faz essa terapia jurídica no autismo nessas lives para fazer a boa orientação jurídica para que você não tenha medo, não tenha dúvida, saiba como agir e não demore, não espere o tempo passar, porque o grande prejuízo quem sente é seu filho. Tá? E lutar judicialmente ao seu lado para lhe orientar de forma devida. Se você tem um advogado da sua confiança, cara é especialista, advogado é especialista, melhor ainda. Tá? Então assim, essa é a decisão judicial, eu vou até abrir aqui a danada, está postado, tá? Eu postei nessa semana essa decisão judicial, para que a gente possa comprovar diretamente, certo? E aí o que é que foi dizendo? Deixa eu pegar aqui. Decisão quentinha, dia 15 de outubro, olha aí que beleza. Tá? Lá no final, uma decisão de 10 páginas. 10 páginas por quê? 9 páginas. E aí tem dizendo, tá? Concedo a ordem judicial pedida, nome é tutela de urgência, determinando que o município de Fortaleza forneça à parte autora, que é a criança, né, representada no processo pela sua mãe, acompanhamento multidisciplinar, que é o terapêutico, né, nos termos prescritos pelo médico assistente, ou seja, do jeito que o médico pediu, com tratamento multidisciplinar completo para a criança, né, seguindo os protocolos do SUS, claro, né, porque é o recomendado. Só que o que é que o que são essas terapias multidisciplinar, o tratamento disciplinar? E aí ele vem especificando porque é a necessidade do aluno, né? Do paciente, da criança. Psicologia, método hábito, terapia ocupacional, fonoaudiologia e acompanhamento neuropediátrico. Por todo o tempo que for preciso. Ou seja, por tempo indeterminado. Todas elas, todas as terapias. E aí o prazo dado, que é o padrão aí da vara, tá? 90 dias, para que o município se organize. Tá? E aí a cereja do bolo é assim, ó, sob pena de bloqueio de verba pública. Sob pena de bloqueio de verba pública, ou seja, bloquear a conta do município para poder tirar aquele dinheiro suficiente para poder pagar essas terapias, esse atendimento neuropediatra na via particular. Certo? Então assim, gente, esse aí é o caminho das pedras. Para que você, inclusive, deixe de pagar plano de saúde. Ou, pelo menos,
não pague ou não precise pagar plano de saúde para dar garantia de atendimento para o seu filho na terapia, certo? Porque a gente sabe também que os planos de saúde cometem vários ilícitos, dificultando o acesso que você tem contratado através do contrato, dificultando o seu acesso para essas terapias, certo? Então, bate pronto aqui, rapidão, falei já da decisão judicial. Tem uma outra decisão judicial que eu até abri aqui, já postei também, tá? Aqui é de outro juiz, outra juíza Leila Regina Corado Lobato. E aí o padrão da vara também é da terceira vara, tá? É um conjunto de juízes atuando para dar conta de tanto pedido. E aí a gente aqui já está de olho, né? Não espere não, faça seu pedido logo, para que você também não tenha prejuízo esperando demais. Então, conceda a tutela de urgência, aqui é outro, tá? Determinando que o município de Fortaleza forneça a parte autora é a criança, a que precisa, tratamento multidisciplinar completo, nos exatos termos dos documentos médicos. Lá no outro foi o termo do jeito que o médico pediu, né? Aqui documento médico, que são juízes diferentes, né? Usa terminologia diferente. Incluindo terapias no com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, né? No método apontado, pedido pelo médico, além de avaliação com neuropediatra ou psiquiatra infantil. Aqui ele dá a alternativa, né? Ou outros profissionais indicados pelo médico assistente. Vai que o médico inclua mais um. Vai ser incluído mais um, tá? E aí, o nome aqui da criança que a gente defendeu aqui pela mãe, né? Através da mãe dele. E aí, novamente, e se descumprir, se não cumprir a ordem do juiz? Bloqueio da conta do município. Bloquear a conta do município para quê? Para retirar o dinheiro e pagar as terapias e o atendimento médico na via particular. Lembra aí? Associa que é como se fosse o mesmo caso de você precisar de um UTI e não ter vaga. Deus o livre, né? Mas se você precisar de UTI e não ter vaga, você vai ficar sem UTI? Não. Quem vai pagar é o município para que você fique usando a UTI em um hospital particular. Tá? Aqui é uma decisão de 26 de setembro, né? Final do ano passado, menos de um mês. Então a gente tem duas decisões aí que eu peguei aqui para servir de exemplo para a gente analisar e até ler a parte do decisório aí, né? Da parte dispositiva aí do juiz, no caso aqui duas juízas diferentes, para que a gente possa entender e perceber que o judiciário está do nosso lado. O judiciário está do nosso lado. O direito nos garante, a lei garante o direito da gente. E o judiciário está do nosso lado. Por quê? Porque o judiciário está do lado do bom direito. É cara crachá aqui, doutor. Você tem a documentação, tem a necessidade, o município não garante o atendimento, vai garantir. E como é que eu faço para ele garantir? Através de ordem judicial. Não tem mistério aqui. Tem, claro, as técnicas jurídicas aqui para você entrar com o processo, o profissional do direito é que tem que fazer isso, o advogado faz, né, patrocinando a sua causa, você representando o seu filho, mas não tem mistério não. É bem assim simples para o profissional do direito fazer isso, para garantir essa defesa, mas embora simples de ser feito e simples de ser conseguido, essa decisão é valiosa demais para você. Pense bem, depois que você tem essa decisão judicial, esse seu direito vai ser garantido por tempo indeterminado, doutor. Lembra que uma vez você, com a decisão judicial, você vai usar esse ano, no ano que vem, daqui mais 5 anos, daqui a 10 anos. Então, essa decisão judicial vai garantir as suas terapias durante muitos anos. Pensa nisso, tá? A mesma coisa para a educação inclusiva. A educação tem só uma mudançazinha, porque você vai entrar contra o município se o seu filho tiver no ensino fundamental. Terminou o ensino fundamental, ele vai para o ensino médio. Se não tiver o ensino médio na escola do Estado e não tiver o profissional, aí você vai ter que entrar contra o Estado. Só que você já tem uma ação, você já tem uma decisão judicial do ensino fundamental. E aí quando você for entrar contra o Estado, é só provar aqui, ó, melzinho com açúcar para o juiz olhar assim, ó, ele tinha até uma ordem judicial contra o município,
agora vai ser contra o Estado, rapidão aqui, bem facinho de eu dar essa liminar aqui, favorável contra o Estado, para garantir os profissionais para aquele estudante ali naquela escola. Então, é muito valioso, tá, você ter essa ordem judicial para garantir seu direito. Então, é a melhor estratégia que você pode pensar, a melhor estratégia que você pode adotar. Esse aqui é o caminho das pedras, tá? Então, a gente tem que conscientizar, compartilha esse vídeo aí com quem você conhece, com quem você precisa. Rapaz, não sei nem se ela precisa não, mas na dúvida, compartilhei. Vai ser útil, pode ser útil para ela. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Um empoderamento, a boa informação da nossa comunidade autista, para que a gente possa se empoderar mesmo, ter essa consciência, ter essa informação e essa determinação, essa estratégia de entrar com a ação judicial, para que você tenha na sua mão aqui, ó, a ordem judicial para lhe valer, lhe garantir. Quando me negarem, você, ó, juiz, estão negando aqui a sua decisão, bora cobrar esse povo, bora, e o juiz já vem, ó, com tudo. O quê? Como é que é? Descumprindo minha ordem? Ah, vamos ver, bufo. Né? E aí o gestor pode responder por crime de desobediência, conta do município bloqueada. Então, o gestor não vai querer isso não, né? E você com a ordem judicial na mão, ninguém vai contestar seu direito. Ninguém vai dizer que você não tem direito. Ah, que você nada, meu amigo. Tá aqui a ordem judicial, ó. Deixa de conversa, bora cumprir. Senão, ó, chamar o juiz aqui para lhe arrochar ali, lhe chamar para as responsabilidades, para saber o porquê que você não está cumprindo a ordem judicial. Certo? Então, vamos garantir o nosso direito. Não vamos perder mais tempo. Está aqui o caminho das pedras, né, que eu adotei agora. Nessa terapia jurídica do autismo, é isso que a gente faz, tá? Orientar bem, mostrar como é que faz, comprovar os resultados para que você não tenha dúvida e faça aí no seu município, faça aí na sua região onde você mora. Tenha na sua mão ordem judicial para garantir a educação inclusiva para o seu filho e ordem judicial também na sua mão para você garantir terapia. Aí você vai imprimir no colorido para você pegar o brasão do Poder Judiciário do seu estado. Tá ali a ordem judicial. Eita, menina, que agora eu quero ver quem é que vai descumprir, quem é que vai dizer que eu não tenho direito. Né? Essa é a charada, né? Essa é a grande jogada, a grande estratégia que a gente tem. Ninguém vai contestar mais o seu direito. Você já tem a ordem judicial e acabou-se. Agora é fazer cumprir. Bora que não pode esperar não, né? Vamos cumprir aí a ordem, que isso é o que interessa. Então, gente, mais uma terapia jurídica no autismo aí para conta. E dessa vez o episódio de hoje, como garantir terapia para o seu filho. Ou o que é que eu tenho que fazer para garantir terapia para o meu filho no SUS, no município, sem que eu precise pagar, às vezes, o absurdo que o plano de saúde me cobra. Certo? Então, obrigado aí pela participação, pelo acompanhamento que vocês sempre fazem. O vídeo vai ficar disponível aí na minha página. Logo após já vai estar disponível. Vou trabalhar aqui o texto para acompanhar esse vídeo, essa postagem. E tudo de bom, sexta-feira. Sextou para muita gente, mas tem muita mãe aí que não pode sextar porque está sobrecarregada, porque está com seu filho. E a gente precisa resolver esses problemas dela. Precisa resolver essa sobrecarga. Precisa evitar ou retirar a mãe do sofrimento mental que ela deve estar passando. Então, compartilhe aí para que a gente possa resgatar, retirar essa mãe dessa sobrecarga, garantir para o filho dela o que há de melhor aí em terapia e em escola inclusiva. Certo? Boa noite, gente. Obrigado. Fica com Deus aí e até segunda-feira com mais um episódio da nossa série Terapia Jurídica no Autismo.